meus alunos, para mais um vídeo e hoje eu quero te falar sobre o Salmo 91. Esse salmo que é muito querido por todos nós já lemos esse salmo diversas vezes, inclusive tem gente aqui que sabe recitar esse salmo de cor e salteado de tantas vezes que já lemos esse salmo. Mas esse salmo aqui é um dos salmos que esconde um dos maiores mistérios dentro de cada palavra hebraica que aparece aqui. E eu quero, juntamente com você, extrair dos dois versos desse salmo, o verso de número 1 e o verso de número 3, algumas coisas para a gente entender a profundidade desse salmo. Em primeiro lugar, eu vou ler o texto do verso 1 e vou considerar e destacar algumas coisas. Vamos lá? Salmo de número 91, verso 1, diz o seguinte: antes de lermos, eu quero que você, cara, faz isso, pega a sua Bíblia agora, pega uma caneta, pega aí um caderno, uma folha, para você tomar nota de tudo o que eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. O texto diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você aqui a autoria desse salmo. Segundo alguns rabinos dizem que esse salmo ele foi escrito por Moisés e foi dedicado à tribo de Levi, porque a tribo de Levi era aquela tribo que ministrava no tabernáculo. Então, esse esconderijo do Altíssimo, em primeiro lugar, já anota aí, para você não perder essa informação, o esconderijo do Altíssimo fala a respeito desta tenda, desse Mishkan. Mishkan no hebraico é tabernáculo, tá? Então, esse esconderijo aqui faz menção ao tabernáculo. E também é importante considerar que Moisés, ele, além de ser o escritor desse salmo, ele foi o primeiro a oficiar, ele foi o primeiro a ministrar nesse tabernáculo quando houve a conclusão do Mishkan do tabernáculo. Então você percebe que em Levítico capítulo 1, verso 1 diz: e chamou o Senhor a Moisés da porta da tenda da congregação e lhe disse. Então, o capítulo 1, verso 1 em diante, mostra que Deus aborda Moisés na porta do tabernáculo para mostrar a Moisés, para dizer a Moisés como que ele queria que fosse a adoração no tabernáculo. Então vamos lá. Eu estou com um salmo aqui em hebraico, e aqui no rodapé existe umas informações que é escrito por rabinos. Então, como você pode ver aqui, ó, aqui existe um comentário, tá, feito por rabinos. Então, o que está escrito aqui? Está dizendo assim, ó, esse segundo salmo, composto por Moisés, ele dedicou esta composição à tribo de Levi, foi o que eu falei para vocês. Esta tribo, em particular, pode ser descrita como morando à sombra do Todo-Poderoso, pois os levitas passavam seus dias no isolado e sagrado ambiente do pátio do templo. De acordo com o Midrash, Moisés compôs esta obra no dia em que completou a construção do Mishkan. Mishkan é o tabernáculo. Então, no dia que Moisés completou o tabernáculo, isso não é eu que estou dizendo. Isso eu estou replicando aquilo que os sábios dizem, tá bom? Então, fica a seu critério aí, acreditar ou não. Então, Moisés, ele faz esse salmo, compõe esse salmo no dia em que foi construído o tabernáculo. E aí, ele vai dizer assim, ó, e esses versos descrevem o próprio Moisés que penetrou nas nuvens divinas e foi envolvido na sombra do Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar a questão da autoria. Foi Moisés que escreveu esse salmo, segundo alguns rabinos dizem isso, e eu mostrei para você aqui no rodapé do Terrilim, né, do salmo em hebraico. Mas eu quero te mostrar uma outra coisa. Você sabe que, a princípio, esse salmo faz menção ao tabernáculo e à andança do povo pelo deserto, tá bom? É isso que é o contexto aqui. Aí vai dizer assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a palavra esconderijo faz menção ao Mishkan, ao tabernáculo. E a palavra Altíssimo, se você quiser grifar a palavra Altíssimo, essa expressão no hebraico é Elion. Elion. Elion é um dos títulos que também compõe o nome de Deus, tá? Elion significa o Deus Supremo, o Deus elevado. Faz menção que Deus é tão elevado, é tão alto, que faz menção aos seus atributos, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então, quando aparece no texto Deus Altíssimo, está dizendo que esse Deus está acima de todos os deuses. É isso que o termo Elion quer dizer, tá? Então, nessa palavra aí, Altíssimo, grifa na sua Bíblia, é a palavra hebraica Elion. A sombra do Onipotente, a palavra Onipotente é a palavra El Shaddai, que é todo-poderoso. Ou seja, quem está dentro do tabernáculo, quem desfruta desse espaço que é o tabernáculo, ele está, primeiro, protegido por o Deus que está acima de todos os deuses, e também essa pessoa está guardada por este Deus que também é todo-poderoso, o El Shaddai. Então, no primeiro verso aqui, você já tem algumas coisas para destacar e para usar na sua pregação. Agora, vamos lá. Uma outra coisa importante é o verso de número 2. Vai dizer, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio
e a minha fortaleza, e nele confiarei. Por que nós vamos confiar nesse Deus e temos a certeza que ele é o nosso refúgio, fortaleza? Porque o texto já começa apresentando Deus como Elion, como Deus Supremo, como Deus Altíssimo. Então, se eu estou envolvido pela sua proteção, eu não vou temer nada. Eu não vou ter medo de nada que possa acontecer. Por quê? Porque esse Deus, que é altíssimo, que está acima de todos, ele é a minha proteção. Ele é a minha fortaleza. Então, essa é a ideia que o salmista quer dizer. Eu não tenho medo de nada, porque eu estou morando no lugar aonde esse Deus Supremo habita. Eu estou morando no lugar onde esse Deus que é todo-poderoso se manifesta. Então, a presença dele é tão forte, é tão grande aqui, que eu estou escondido pela sombra do Todo-Poderoso, pela sombra do El Shaddai. Beleza? O verso 3, e eu paro aqui, depois, se vocês quiserem, eu posso dar continuidade a esse salmo explicando algumas coisas, mas no verso 3 vai dizer assim, ó, porque ele, esse mesmo Deus, esse Elion, né, ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro vem da palavra hebraica ravá. Ravá significa destruição. Ou seja, ele te livrará da destruição que pode acontecer fora. Enquanto você está dentro do tabernáculo, dentro dos átrios do Senhor, ele te protege. Enquanto você confia em Deus, enquanto você faz do Altíssimo a sua morada, você pode caminhar por onde for, que você entende que ele está presente te guardando de toda e qualquer destruição que pode acontecer. Então, passarinheiro significa isso. É alguém que arma alguma coisa, alguma armadilha para destruir a sua vida. E quando nós estamos pautados, quando nós estamos diante desse Deus que é o Todo-Poderoso, ele nos livra do laço da destruição. E ele também vai dizer, e da peste perniciosa. A palavra peste perniciosa vem da expressão hebraica dever, que quer dizer o quê? Doenças, pestilências. Então, tudo aquilo que pode acontecer de ruim, de doença, de pestes, de vírus, né? Tudo aquilo que a gente percebe que hoje em dia está assolando o nosso mundo, quando nós temos esse Deus Todo-Poderoso conosco e entendemos por fé que ele está conosco, nós não tememos nem o laço do passarinheiro e nem a peste perniciosa, porque ele, o texto já começa dizendo, ele te livrará. Há um livramento para quem está no esconderijo do Altíssimo.